Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Isabel, lá do Centro de Ensino e Período Integral, Dr. Gisele Gonzaga Jaime. Bem, na aula passada nós falamos sobre concordância nominal, ou seja, aquela concordância em que ela é determinada pelo substantivo. O substantivo faz com que todos os elementos em sua volta concordem com ele, não é isso? Hoje nós vamos ver alguns casos especiais de concordância. A escrita correta de algumas palavrinhas, tá bom? Primeira palavra que eu vou chamar a atenção de vocês é a palavra obrigado. Por quê, né? Porque essa palavrinha, ela concorda com o gênero e o número do substantivo ou do pronome a que ela se refere, ok? Então, por exemplo, eu vou falar obrigado quando o agradecimento é feito por alguém do sexo masculino. Ou obrigada quando é alguém do sexo feminino que está agradecendo, ok? Então, obrigado para o sexo masculino e obrigada para o sexo feminino. Então, observem, a menina agradeceu muito, obrigada. Observe que a palavra obrigada está concordando com menina, substantivo feminino. Tranquilo? E se fosse substantivo masculino? O menino agradeceu. Muito obrigado. Estaria concordando com menino. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós mesmas faremos isso. Muito obrigadas, Isabel. Essa expressão existe? Sim, ela existe, ela é correta. Está concordando com quem? Senhoras. É estranho, não é? Disse muito obrigadas, mas nós temos que ter em mente que obrigada é aquela questão de agradecido, de grata. Então, as senhoras estavam muito gratas, estavam muito agradecidas, né? Disseram agradecidas, disseram gratas. Então, esse obrigadas aí concorda com senhora. Todos os funcionários e funcionárias da Utilitar dizem ao mesmo tempo aos seus leitores e clientes: muito obrigados. No caso aqui, ó, obrigados está flexionado no masculino e no plural, porque concorda com funcionários e funcionárias. Está fazendo essa concordância aqui com esses dois termozinhos, tá? Por isso que ele fica flexionado no masculino, porque funcionários e funcionárias, gêneros diferentes, né? Então, prevalece o masculino. E está no plural porque são funcionários. O substantivo também está no plural. Tranquilo para vocês? Então, a palavrinha obrigadas, obrigados, elas existem. É como se fosse assim, gratos, gratas, não é? É o mesmo sentido. E muito obrigada, disse o porteiro. Obrigado aqui, ó, no singular masculino, concordando com o substantivo porteiro, que está também no singular masculino. Ok? Nunca mais errem essa questão do obrigada. Anexo, mesmo, próprio, incluso e kit. Como devemos usar essas palavrinhas? Essas palavras adjetivas, se adjetivas, estão relacionadas ao substantivo, concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se referem. Elas são palavras adjetivas. Se funcionam como adjetivas, ou seja, estão caracterizando, estão qualificando um substantivo, vão concordar com ele. Por exemplo, seguem anexas as documentações requeridas. Observe que a palavrinha anexa aqui, ó, concorda com quem? Com as documentações. As documentações, substantivo feminino pluralizado. Portanto, anexas fica no feminino, no plural também. Foram as nadadoras mesmas que pediram a substituição do técnico. Mesmas aqui, ó, referindo-se a quem? A nadadoras, substantivo feminino. Se fosse um substantivo masculino, foram os nadadores mesmos que pediram a substituição do técnico, né? Então, observem que ele concorda sempre com o substantivo que o acompanha. As
As moradoras da favela construíram elas próprias o prédio para a escola comunitária. Próprias aqui, ó, concordando com quem? Com o pronome elas, não é? As moradoras da favela construíram elas próprias. Está concordando. E se eu dissesse os moradores da favela construíram eles próprios? Estaria concordando com esse pronome aí também. Tranquilo? Então, eles concordam com o pronome ou substantivo ao qual se referem. Seguem inclusos os papéis solicitados. Inclusos refere-se a quem? Ao substantivo os papéis, que é um substantivo masculino que está no plural. E se eu dissesse seguem inclusas as pastas solicitadas? Estaria correto? Sim, não é? Porque inclusas aí estaria concordando com pastas, então estaria correto. Já lhe paguei o que estava devendo, estamos quites. Por que quites? Porque aqui, ó, estão relacionados a nós estamos quites. Eu não tenho esse pronomezinho aqui atrás, né? Ele não aparece, mas é com essa ideia. Então, nós estamos quites. Então, quites aqui concorda com o pronome nós, ok? Tem uma observação importante para vocês. A expressão em anexo, ela é invariável. Porque nós vimos ali atrás, que eu posso dizer assim, né? Ó, seguem anexas as fotos. Anexas concordando com fotos. Ali eu posso dizer seguem anexas. Mas se a expressão é em anexo, ela é invariável. Ou seja, a palavrinha anexo, ela está precedida aqui da preposição em. Então, neste caso, ela é invariável, tá bom? Então, como é a forma correta? As fotos seguem em anexo. Esta é a forma correta. Enviei os documentos em anexo. Se não existisse a preposição, aí a palavrinha anexo poderia sofrer a variação. Seguem anexas as fotos. Seguem anexos os documentos. Se não existir o em, ela vai variar para concordar com o substantivo. Se vier precedida de em, ela não varia. É proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido. Como usar essas expressões? Essas expressões são formadas por um verbo mais um adjetivo. Não é isso? Verbo mais adjetivo. Aqui o verbo é proibido adjetivo. O verbo é proibido necessário. O verbo é o adjetivo bom. O verbo é e o adjetivo preciso. O verbo é e o adjetivo permitido. Então, expressões formadas por verbo mais adjetivo. O que acontece com elas? Elas ficam invariáveis. Se o substantivo a que se referem possui sentido genérico, ou seja, se este substantivo com o qual elas concordam não vier precedido de um artigo. Substantivo não está acompanhado de artigo, então elas ficam invariáveis. Vamos ver os exemplos? É proibido a entrada de criança. O verbo, adjetivo, cadê o substantivo? Entrada. Essa entrada está acompanhada de algum artigo? Não. Então, a expressão é proibido fica invariável. É proibido a entrada de crianças. Em certos momentos, é necessário atenção. Verbo, adjetivo. Cadê o substantivo? Atenção. Está precedido de artigo? Não. Então, a expressão é necessário fica invariável. É necessário atenção. No verão, melancia é bom. Verbo, adjetivo. Cadê o substantivo? Melancia. Está acompanhado de algum determinante, de um artigo? Não. Então, é bom melancia. Fica aí invariável. É preciso cidadania. Verbo, adjetivo, substantivo. Cidadania. É preciso cidadania. Cidadania está acompanhado de artigo? Não. Então, a palavrinha é preciso continua invariável. Não é permitido saída pelas portas laterais. Verbo,
Adjetivo, o substantivo saída está precedido de artigo? Não. Então, não é permitido saída. Fica invariável. A expressãozinha é permitido. Contudo, todavia, se o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigos, pronomes ou adjetivos, ou seja, se tiver alguma palavra determinando-os, seja no feminino, seja no masculino, no plural, no singular, o verbo e o adjetivo concordam com eles, tá bom? Então, vamos lá. É proibida a entrada de criança. O verbo é... O adjetivo proibida, percebam que aqui o meu adjetivo está no feminino. Por quê? Porque o meu substantivo entrada está precedido do artigo a entrada. Não é assim? Se ele está precedido desse artigo feminino, logo o adjetivo vai ficar no feminino. É proibida a entrada de crianças. Se eu tiver um artigo, se eu tiver um determinante, a expressão vai concordar com ele. A educação é necessária, verbo e o adjetivo necessária está no feminino. Por quê? Porque o substantivo educação está precedido do artigo feminino a. A educação é necessária. Então, esse meu necessário aqui concorda com esse a, assim como proibida concorda com ele. Esta salada é boa, verbo e adjetivo. Por que boa? Porque concorda com o pronome esta, que está acompanhando o meu substantivo salada. Concordou com ele, vai ficar esta, é um pronome demonstrativo feminino. Boa vai ficar no feminino. São precisas várias medidas da educação. São precisas verbo e precisas. Por que teve essa variação? Porque medidas na educação, que é o meu substantivo, está acompanhado do pronome indefinidos, várias, que está no feminino. Tranquilo para vocês? Então, várias está no feminino e está no plural. Então, o verbo vai para o plural, concordando com ele, e o artigo no feminino, concordando com ele. Tá bom? São precisas várias medidas na educação. O soa estranho ao ouvido? Soa, mas observe que eu tenho um determinante. E esse determinante, ele vai reger essa expressão. Ele vai dizer como essa expressão deve ser utilizada. É permitida a entrada de crianças. Verbo e adjetivo, permitida. Substantivo, entrada, está acompanhado de um determinante, que é o artigo a. Logo, permitida concorda com ela. É permitida a entrada de crianças. O verbo continua aqui invariável porque está no singular, não é? Se estivesse no plural, tudo iria para o plural. São permitidas as entradas de crianças. Neste caso aí, as entradas de crianças, estaria aí, o verbo também seria flexionado para concordar com essa expressãozinha, com o artigo que estaria no plural. Tranquilo para vocês? Então, se o meu substantivo estiver precedido de um artigo, um pronome, um adjetivo, qualquer palavrinha que o determine quanto ao gênero e quanto ao número, as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido, vai concordar com eles, tá bom? Bastante, caro e barato. O que acontece com essas palavrinhas? Como devemos usá-las? Elas são invariáveis quando funcionam como advérbios, ou seja, quando estão modificando o verbo. Concordam com o nome a que se refere, ou seja, concordam com o substantivo ao qual se refere, quando elas funcionam como adjetivos, pronomes adjetivos ou numerais. Aí, neste caso, elas vão se flexionar. Feminino, masculino, singular e plural para concordar com o substantivo. Exemplo, as jogadoras estavam bastante cansadas. Bastante aqui é um advérbio. Está modificando quem?
O cansadas, não é? Está modificando aí um adjetivo, portanto é um advérbio. Se é advérbio, ele é invariável, tá bom? Há bastante pessoas insatisfeitas com o trabalho. Neste caso aqui, bastantes. Por quê? Porque está concordando com pessoas, está concordando com o substantivo. Portanto, bastante aqui é um pronome adjetivo. Eu poderia substituí-lo por muito ou muitas. Há muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho. Há muitos homens insatisfeitos com o trabalho. Observe que eu poderia fazer essa troca por muitas ou muitos. Tranquilo? Nesse caso, ele é um pronome adjetivo. Nesse caso, ele varia. Tá bom? Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Caro é advérbio nesse sentido, ok? Está modificando o verbo. Qual o verbo? O pensei, né? Estão tão caro, é advérbio. Portanto, se é advérbio, ele é invariável. As casas estão caras. Neste caso aqui, por que caras? Porque concorda com casas. É um adjetivo, está modificando o substantivo. Então, vai concordar com ele. Casas, feminino, plural. Caras, feminino, plural. Está concordando com ele. Achei barato este casaco. Achei barato este casaco. Barato aqui é advérbio. Está modificando o verbo aqui, ó. Achei. Se está modificando o verbo, é advérbio, não pode variar. Tranquilo? Os advérbios são invariáveis. Hoje as frutas estão baratas. O que é que está baratas? Frutas está modificando o substantivo, então é um adjetivo. Frutas, feminino, plural, baratas, feminino, plural. Sabe uma questãozinha que eu deixo para vocês aqui? Analisem o verbo. Observem que quando eu digo assim, essa palavra ela é um adjetivo, ela está precedida de um verbo de ligação. Não é? O estar aqui é um verbo de ligação. Aqui também é um verbo de ligação, não é, gente? Já nos outros casos, nós temos verbos que trazem ideia de ação. São verbos significativos. Eu pensei, eu achei. Tranquilo para vocês? Essas regrinhas aí para o caro, para o barato. Já o bastante é aquela questão. Está modificando o verbo? É sempre muito. Está modificando um substantivo. Aí ele pode variar. Pode ser muitos, pode ser muitas, pode ser muito e pode ser muita. Tá bom? Meio e meia. O que acontece com essa palavrinha? A palavra meia, quando empregada como adjetivo, se tem a funcionalidade de um adjetivo, se está modificando um substantivo, ela vai concordar com ele, não é? Pedi meia cerveja e meia porção de polentas. Meia cerveja, cerveja é substantivo e está no feminino, então é meia. Porção de polentas, porção, substantivo feminino, então é meia. Tranquilo para vocês? Também traz aquela ideia aqui de metade. Metade da cerveja, metade da porção. Então, meia também, quando trouxe essa ideia de metade. Agora, quando empregado como advérbio, está modificando um adjetivo, não é? Aí, neste caso, gente, não pode variar. Porque o advérbio é sempre invariável. O advérbio ele modifica verbo ou modifica o adjetivo. E aí, nesse caso, essa expressão meio está modificando um adjetivo. Ele é invariável. Vamos ver? A noiva está meio nervosa. Olha o adjetivo nervosa aqui, ó. Então, meio está aqui. Mas eu não vou dizer que concorda com ela. Nervosa está no feminino. Meio está no masculino. Mas ela, né, aqui nesse caso, não traz a ideia de metade, e sim de como ela se encontra. Não é? A pessoa não fica metade nervosa, é o estado em que ela se encontra. Então, é um advérbio. Tranquilo para vocês? Neste caso, ele não varia. Está modificando o adjetivo nervosa. Mariana é meio desconfiada. Olha aqui, ó, o adjetivo desconfiada, que é uma característica de Mariana, não é?
Neste caso, o meio fica invariável, está modificando este adjetivo. Logo, é invariável, é um advérbio. E advérbio não variam, eles não podem concordar com a palavrinha, que no caso é o adjetivo ou o verbo com o qual ele está modificando. Tá bom? Então, meia, quando dá a ideia de metade, e quando estiver acompanhando um substantivo. E meio, quando estiver modificando um adjetivo. Nesse caso, ele é advérbio e fica invariável. Alerta e menos. Essas duas palavrinhas aqui são sempre advérbios. Se funciona como advérbio, tem a funcionalidade de um advérbio, são sempre invariáveis. Então, não existe alertas e não existe menos, ok? Os escoteiros estão sempre alerta. Eu não posso dizer os escoteiros estão sempre alertas. Não existe, tá bom? Não existe flexão para essa palavra em alerta. Carolina tem menos boneca que sua amiga. Eu não posso dizer Carolina tem menos bonecas que sua amiga. Menos é uma expressão invariável. Então, menos não existe. Não existe alertas e não existe menos. Tá bom, gente? Alerta e menos. Duas expressõezinhas invariáveis. Nunca mais erre isso, tá bom? Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Aguardo vocês na nossa sala de WhatsApp para tirar dúvida comigo, tá bom? Beijo, tchau, fiquem com Deus.